Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Ling e hoje converso com Miguel Ângelo Priscinotti e com Adriano Paranaíba sobre mobilidade em Goiânia. Miguel é coordenador técnico do MOVA-se, Fórum Permanente de Mobilidade. É bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Goiás e possui mestrado em Transportes pela UNB. Foi diretor de transporte do consórcio Redmob, diretor adjunto da Aviação Reunidas e diretor executivo da Reomob. Adriano é economista, doutor em Transportes pela UNB, professor do Instituto Federal de Goiás e pesquisador líder do Grupo Gestão, Inovação e Mercados. É editor-chefe do Mises Journal e diretor acadêmico do Instituto Mises Brasil. Atuou como subsecretário de Competitividade e Melhorias Regulatórias do Ministério da Economia. Também é host do seu próprio podcast, o Transportar é Preciso. Nossos dois convidados de hoje são nascidos e moram em Goiânia. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pela Place, plataforma que usa a expertise de arquitetura, Big Data e inteligência artificial para gerar estudos de viabilidade financeira e urbanística em tempo real. Um processo que antes demorava dias, dentro do Place, pode ser personalizado e feito em um clique. Entre em ospa.com.br/place e gera o teu também. Miguel, Adriano, sejam muito bem-vindos ao podcast do Caos Planejado. O tema de hoje é mobilidade em Goiânia. E eu queria fazer aí uma breve introdução, que eu acho que Goiânia é uma cidade interessante aí sobre vários aspectos urbanísticos, né? A gente já cobriu aí algumas questões relacionadas à legislação urbanística da cidade, que a gente quer aprofundar em outros episódios do podcast. E eu acho que, em termos de mobilidade, também é uma cidade que se destaca de alguma forma, né? Tem aí modelos interessantes, né, que poderiam servir de referência para o resto do país. Então eu trouxe dois goianienses para contar para a gente um pouco de como funciona o sistema em Goiânia e queria convidar aí o Miguel, que, enfim, trabalhou na rede de transportes durante muitos anos, para talvez nos fazer uma contextualização, uma introdução sobre como funciona o sistema de transportes na cidade e, de repente, um pouco do histórico, né? E eu sei que isso pode se alongar um pouco, mas, Miguel, se você conseguir resumir um pouquinho isso, para a gente depois partir para um bate-papo. Ok, muito obrigado pelo convite, né? Tentarei ser breve. Então, o transporte de Goiânia, ele começa, né, a se destacar no final da década de 70, vou ser rápido, tá? Começando em 70, mas não se preocupe. Quando junto com Curitiba, foram os dois pilotos em relação ao sistema tronco alimentado, que mais tarde receberam o nome de BRT. Então, em Goiânia foi construído o eixo Anhanguera, né, projeto do Jaime Lerner, que criou, né, cortou a cidade no leste-oeste e criou esse sistema de terminais de integração entre as linhas alimentadoras e troncais. Mas Goiânia seguiu um caminho e Curitiba outro. Curitiba, eu creio que o Jaime Lerner da cidade partiu para um desenvolvimento muito voltado ao planejamento urbano e à infraestrutura. Goiânia partiu para um modelo mais voltado para questões de gestão, processos e tecnologia. Então, a partir do início da década de 80, tem essa diferenciação de caminhos. Goiânia, então, outro ponto relevante foi no final da década de 1990, né, mais precisamente em 1998, foi lançado o primeiro sistema de bilhetagem eletrônica em 100% da frota. Isso, né? Miguel, foi a primeira iniciativa do Brasil, imagino. Sim, foi a primeira da América Latina, né? Tem vários casos curiosos. O de maior destaque foi tentar explicar que a tecnologia era francesa, da Monetel, para que existia uma catraca dentro do ônibus, porque isso na cabeça de um europeu não fazia sentido nenhum. E questões de fraude, mas por que alguém me fraudar para usar um serviço público? Então, já mostra a nossa diferença de realidade. Nos anos 2000, né? Em 2000, para ser mais exato, foi retirado 100% dos cobradores em Goiânia. Mais de 20 anos atrás, é isso? Sim, 2 décadas atrás. Porto Alegre hoje está na luta para fazer isso. E acabou com o dinheiro, praticamente acabando com o dinheiro a bordo. Os motoristas fazem a venda, né, de viagem, mas é algo muito pontual. Não chega a 1% hoje da demanda. Então... E você pode explicar, enfim, como foi essa transição, né? Aonde os passageiros compram as passagens, né? Porque eu acho que isso é uma dúvida, né? Que muitos cidadãos têm quando se propõem a retirada de cobradores. Sim.
à época, né, usava o bilhete Edmondson, parecido com o bilhete de metrô, tem a fita magnética. Então, ali, o que Goiânia fez? Criou vários pontos de venda e muita atratividade para aqueles que fossem comercializar os bilhetes. Então, eles tinham um percentual em cima da venda. O sindicato das empresas, né, que era, à época, responsável pelo sistema, chama CityPass, fazia essa remuneração para incentivar as pessoas a fazer comprar o bilhete, né, antecipar essa venda. Os cobradores ficaram muito na função de agentes de venda. Tinha os, né, que aí eram os voluntários, né? Eu acho que o Adriano pode até lembrar bem que são os piu-pius. Eram pessoas que ficavam nos pontos de ônibus vendendo os bilhetes. Né? Que foi até uma absorção, né, Miguel? Foi até uma contrapartida para os cobradores. Você não vai estar no ônibus, mas você vai estar podendo vender o bilhete onde você quiser e tal. Então foi uma coisa interessante, né, Miguel? Sim, e Goiânia teve até uma sorte com esse fim do dinheiro a bordo e com o bilhete, foi que quando veio o transporte alternativo, o CityPass já estava nas mãos das pessoas, já estava entendido, não tinha cobrador. Então, o alternativo, ou ele aceitava dinheiro ou vale transporte, só que aí a empresa de bilhetagem não fazia o reembolso. Então, isso dificultou muito o crescimento do alternativo aqui. Alternativo que você fala, só para os perueiros. Os ouvintes entenderam, são os perueiros, operadores de Kombi, essas coisas, né? Isso, porque já não existia essa questão do dinheiro a bordo, então estudante e funcionários, né, que é a maioria dos usuários de transporte público, já tinham seus bilhetes. Então, esse foi um marco importante. Hoje, Goiânia tem mais de 2.000 pontos de venda, não tem mais o bilhete Edmondson, é tudo cartões MVs, né? A pessoa pode fazer recarga comprando online, né, via boleto bancário ou Pix, né, ou usando o cartão, né? Então tem várias formas de pagamento. Hoje continuam os pontos de venda, então, e agora aí Goiânia criou uma questão uma modalidade que é o resgate. Então a pessoa recebe o Vale Transporte no seu cartão VT e aí ela pode resgatar esse recurso ou no ponto de venda, que ele pode recomprar, aí o deságio ele ali determina, ou também no próprio CityPass, que hoje não é mais pelo sindicato, é pelo consórcio das empresas, fazer esse reembolso também com deságio. Normalmente o deságio do sistema de bilhetagem está em 4% e dos pontos de venda em 8%. Né? Então, Goiânia deu esse passo na questão da bilhetagem eletrônica. Em final dos anos 2010, né, já na nova Constituição, houve a licitação, né, 2007, 2008. Eu vou dar mais um passo atrás. Em 2004 foi estipulada a lei complementar, né, estadual, que criou a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo, a RMTC, que, né, até hoje ela é um marco para o Brasil, porque é o único sistema totalmente com caráter metropolitano, no qual todos os 18 municípios da região metropolitana, mais o governo do estado, são os responsáveis pela gestão do serviço. Então, você não tem um serviço municipal em Goiânia, um serviço municipal em Aparecida, que é uma cidade conurbada, ou um serviço municipal nas outras cidades, e nem a concorrência com o serviço metropolitano. É um serviço único e que, na época, foi criada também, né, em 2005, foi estipulada a tarifa única metropolitana. Então, todos os deslocamentos dentro da cidade eram feitos com valor único. Então, não existia anéis tarifários, né? Então, de qualquer cidade, qualquer ponto, qualquer distância, a tarifa era única. À época era R$ 1,80, hoje essa tarifa está em R$ 4,30. Então, isso também foi uma inovação, porque nós vemos muita improdutividade em outros lugares, porque existe a concorrência entre o serviço local e o serviço metropolitano. Então, isso acaba, e não é uma concorrência, né, livre. Se fosse uma livre concorrência, isso acaba sendo benéfico para o usuário. Mas como ela é
ela é canibal, né? Ela acaba canibalizando o outro, ela gera improdutividade para os dois sistemas, né? Gera dificuldade de compreensão para os usuários e aumenta os custos, aumentando assim também o valor da tarifa paga. Então, Goiânia teve esse também um elemento de inovação. O outro grande foi a criação do Centro de Controle Operacional, né, que aconteceu em 2008, os novos contratos. Então, Goiânia passou a ter 100% da frota, né, mais de 1.000 carros, monitorados em tempo real, né, um centro de controle que existe hoje no sistema. Um detalhe interessante é que, desde a implantação do centro de controle, existe informação em tempo real para o usuário sobre tempo da linha, né, próxima parada. Antes até dos smartphones, você podia fazer isso por SMS, e hoje existe um aplicativo, né, chama-se RNTC, e também pode ser feito pelo Google, ou Movit, ou afins. Então esse foi um outro ponto de evolução. E o último grande ponto é que, semana passada, né, a Câmara Deliberativa, onde os centros representantes do Estado, do município de Goiânia e dos outros dois maiores municípios de importância da região, que é Aparecida e Santa Catarina, criaram um novo modelo, uma reestruturação, no qual vamos ter 7 novos produtos tarifários. É um bilhete único, o Mal de São Paulo, assinatura mensal para Vale Transporte, entre outros que a gente pode ir falando com mais detalhe ao longo da nossa conversa. Isso daí já é spoiler do resto da pauta. Que também entra, que eu já estava me esquecendo, que é com a sua participação, que foi o nosso DRT, né, que é o Serviço Sob Demanda, que teve o piloto com um projeto muito inovador, que era o BORA, né, e por questões nossas de Brasil, né, de regulamentação, acabou não sendo executado, mas em 2019 a empresa HP Transporte lançou o serviço Citybus 2.0, que era que o Adriano é um grande usuário, né, que está suspenso por causa da pandemia, foi um grande usuário do sistema, desse serviço sob demanda. Vamos lá, vamos falar mais sobre isso depois. O que eu queria perguntar, talvez puxando aí o Adriano para a conversa, mas também com participação do Miguel, é tentar entender como isso aconteceu, né? Bom, por que vocês acham que Goiânia tomou esses passos antes de outras cidades brasileiras, né? O que Goiânia fez para conseguir implementar isso, né? E até onde eu saiba, hoje, né, eu não sei como é que tá, mas eu sei que até alguns anos atrás o sistema também operava sem subsídios, né? Com uma tarifa, digamos assim, até alta, mas não nada absurdo comparado com outras cidades brasileiras, né? Então, qual que é a explicação de vocês para ver, porque talvez tenha gente de outras cidades, mas, bom, como é que a minha cidade pode chegar nesse patamar, o que fizeram lá que não tem aqui? Cara, eu acho que a grande questão foi realmente, eu acho que o Miguel pode complementar mais isso, é realmente os operadores, as empresas de ônibus têm uma visão mais empreendedora. Eu acho que o Goiânia se beneficiou muito, até a ideia do Citybus 2.0 vem da vontade do cara que oferece o serviço. Ele realmente tem uma visão empreendedora, de realmente querer melhorar o serviço, né? Nós temos que pensar também, Antônio, que o serviço hoje, se a gente parar para pensar no Brasil todo, a gente vê muitas cidades reclamando do transporte, mas também o operador sofre muito, né? O dono da empresa de ônibus é um cara que põe um imobilizado gigante, um ônibus não é barato, é uma grana alta que você põe ali, não tem jeito de você mudar de atividade, fala assim, vou desistir dessa atividade, vou mexer com outra coisa. Não tem como, porque como é que você mexe com isso, né? E às vezes você fica refém, o próprio o empresário fica ali preso. A gente costuma falar muito mal dos empresários do setor de transporte, o pessoal fala muito, não sei o quê, mas eles também têm um ônus muito grande, muito complicado, que às vezes não tem que ficar, por exemplo, o diesel fica aumentando, o preço da gasolina, a gente está vendo aí quanto aumento de gasolina e de diesel que está tendo. A gente não vê a passagem de ônibus aumentar toda semana. Então tem esses dois lados da moeda que a gente precisa entender, que no final não tem um ganhador e um perdedor. Na verdade, hoje o sistema de transporte no Brasil, nós só temos perdedores, todo mundo perde. A realidade é essa. E eu acredito que em Goiânia você teve um perfil de empresários que falou assim, não, ou especificamente um empresário que pode ter puxado, não sei, o Miguel tem aí conhecimento histórico dele, pode dizer às vezes quem que deu esse start aí,
de falar assim, se a gente continuar nessa, nós vamos continuar sofrendo aí, tendo problema. Então vamos tentar inovar, vamos tentar melhorar, porque eu até me lembro, na época que eu fazia meu doutorado, que as visitas técnicas que o pessoal do mestrado e doutorado fazia, era aqui em Goiânia, vinha aqui em Goiânia, porque não era só uma questão do bilhete, não era só uma questão, né, que a gente falou, que o Miguel falou aqui, tinha toda uma questão da oficina, da gestão, da manutenção dos ônibus. Então, assim, eu acho que tem um lado empreendedor que envolveu muito isso para Goiânia dar esses inícios, né, no Brasil de inovações. Só complementando, né, o Adriano trouxe bem essa questão dos operadores, né, essa busca por empreender, para não espera assim, a solução cair do céu, né? Mas eu vou falar também de uma questão do poder público, e quando eu falei no início entre Curitiba e Goiânia, tem esse ponto, porque quando você troncalizou o serviço, existe até hoje essa empresa, que a chamava Transurgo, chama Metrobus, como empresa pública, que ficou responsável por fazer a ligação do tronco, que depois virou até um BRT. E as demais operadoras, que seriam depois serviço municipal, fazer alimentação. Então o Estado sempre teve um bom diálogo com as prefeituras. Então a ideia lá atrás de tronco alimentar, né, e no qual até as linhas metropolitanas elas não entram em Goiânia, elas param nos terminais que ficam na margem da cidade, e isso acabou gerando essa facilidade depois de determinar um único serviço. Lógico, teve todo esse processo, né, a questão dos operadores, eles se entenderam, né, tanto que os perueiros, à época, né, o Alternativo hoje, ele é uma das empresas concessionárias, constituir uma cooperativa de ônibus, tudo, mas teve também essa questão do tronco alimentar, porque muitas das vezes a gente discute, né, BRTs, tudo, e pensando somente em infraestrutura, em obra, tudo, a gente vê, tá acompanhando o problema do Rio de Janeiro, mas ele é mais do que isso, ele é um sistema, e é um sistema que tem toda uma lógica, né? Então, se você não trabalhar bem a questão dos alimentadores, né, e dessa junção entre metropolitano e urbano, né, e local, você vai matando os modelos. Então, lógico, o operador é importante, mas essa conversa, né, baseado no modelo de estrutura, também ele foi muito importante para Goiânia dar esse avanço. Eu vou tentar criar uma narrativa aqui em relação a vários sistemas de transporte coletivo brasileiro que eu acho que tiveram problemas aí nos últimos anos, né? E aí vocês me digam assim, bom, o que Goiânia teve diferente, né? Então, o que eu percebo é que durante muitas décadas os concessionários tinham muita demanda de passageiros, né? Uma penetração do carro, inclusive, menor, distâncias menores a serem percorridas, menos congestionamento, né? Então era um cálculo de rentabilidade muito, muito vantajoso, né? E o que se vê em cidades como Porto Alegre, São Paulo e outras, né, é que esses concessionários, esses operadores ficaram basicamente confortáveis, né, nessa posição vantajosa em concessões que às vezes não tinham prazo, não tinham métricas, né, bem definidas e aí meio que pararam no tempo, né? Aí começa a vir perueiros, carros, congestionamento, crescimento urbano, tarifa começa a aumentar, né? Você tem esse cálculo aí em maioria das cidades, né, que é baseado no custo, né? Então para mim é um incentivo super perverso, né, no momento que o preço da passagem é definido a partir do custo. Então, bom, né, eu não tenho muito incentivo para diminuir o custo, já que é só repassar isso, né, para o valor da tarifa, e gerou uma bola de neve, né? Então, assim, ok, além da cabeça empreendedora, né, dos operadores de Goiânia, tem alguma coisa, modelo de contratos, né, incentivos, enfim, se eu não me engano, é um consórcio em Goiânia que administra tudo, né, e não são operadores separados por bacias, como é aqui em Porto Alegre, né? Então, enfim, se vocês puderem, assim, tentar, né, pegar a impressão de vocês de o que mais pode ter tido esse resultado que parece ser positivo. Então eu vou primeiro. Goiânia, a grande vantagem nisso tudo é o fato de Goiânia ter sido sempre uma das primeiras. E isso acaba ajudando muito no processo. Então, assim, como Goiânia foi a primeira a pôr bilhetagem, tirar os cobradores, o que gerou muita produtividade para o sistema, né? Eu não sei como melhor me expressar, mas os órgãos de controle ou o judiciário, né, tem uma visão muito
legalista, né, e inovação não combina com essa visão legalista, porque o que é novo é o que não existe, e o que não existe não é regulado. Então, Goiânia conseguia, nesses espaços, trazer elementos novos antes que eles fossem proibidos. Então, isso ajudou bastante. A discussão sobre bilhetagem e cobrador, foi feita há 20 anos atrás, conseguiu dar esse passo. A criação do modelo metropolitano, ele é antes do Estatuto da Metrópole. Então, foi algo que o acordo foi feito antes de brigas que surgiram, que foram parar no Supremo, né? O Metrópole é um estado grande, é uma cidade grande, é um estado pequeno, né? E isso foram resolvidos aqui entre as partes. Um outro detalhe, o número de operadores, né? Isso não foi por conta é ruim, né? Você tem poucos operadores, 4, mas como é um serviço altamente regulado e não tem competição, então ter 4, ter 20, acaba não fazendo um efeito direto no usuário. Mas, para você tomar as decisões, é muito mais fácil um sistema igual Goiânia, que teve até no máximo 8, hoje tem 4 operadores, você chegar num consenso, numa definição, do que você ter que negociar com 20 operadores. E aí os operadores acabam com qualquer negociação criando pedágio para tomar uma ou outra decisão. Esse foi um outro ponto. O consórcio aqui, e aí foi um elemento interessante, como fomos uma das primeiras a fazer concessão também, foi em 2007, 2008, esses novos contratos, passou para a iniciativa privada o uso, manutenção e exploração dos terminais. Em Goiânia nós temos 21 terminais de integração. E isso ficou tudo centralizado no consórcio. E o que mais nós colocamos lá? Tudo que é garagem para fora é o consórcio que determina. As empresas estão separadas por bacias, mas a operação, garagem para fora, é toda feita pelo consórcio. Então, o consórcio ele trabalha para que as empresas operadoras tenham sempre 50% do custo e 50% da receita. Então, se a empresa A faz uma linha, a outra que anda na mesma bacia, toda bacia tem 2 empresas operadoras, a Espelho e a da área de concessão. Então, sempre trabalhou com isso, mitigou conflitos, ele que cuida dos terminais. Então, toda essa parte administrativa também você otimizou. Você não precisa, cada empresa ter um gestor de terminais. Você teve um só no consórcio, diretor de operação e as outras atividades. Então, Goiânia, como ela foi a primeira, teve essa vantagem. Depois, quando temos outras licitações, as outras discussões, começa a discutir. Pode você ter operação de transporte junto com o terminal? O terminal não tinha que ser uma licitação à parte? Porque é um mobiliário urbano. Então, foi travando outras iniciativas. Então, eu acho o fato de aquela conjunção de fatores. O poder público já tinha um certo grau de alinhamento estadual e municipais, e os municípios. Eram poucos operadores, então isso facilita a conversa, empreendedores, e também ser o primeiro. O primeiro se toma um pouco de caldo, porque está entendendo, mas você sempre vai beber água limpa. Igual a questão do DRD, mas esse entra no ponto. Estou criando suspense sobre demanda aí. Queria provocar aí o Adriano, né? Então, Adriano, serviço poucos concorrentes, concessão altamente regulado, dando certo. Isso para você existe um contrassenso nisso, né? Eu estou fazendo uma provocação aqui, né? Qual que é a sua avaliação em relação ao sistema? O Antônio está fazendo essa provocação porque eu sou um libertário, né? Então eu sou um cara, até quando fiz minha passagem lá no Ministério da Economia, o pessoal me viu cara anti-regulamentação, um cara que queria acabar com as regulamentações todas, né? O que é importante, assim, o que eu acho bacana que Goiânia acabou que esse modelo de poucos operadores e muita regulamentação acabou dando certo, é por uma questão também espacial, né? Nós temos que lembrar que a questão da ideia de tronco alimentadores funciona muito bem em Goiânia por algumas características físicas da cidade, né? Nós temos vias que facilitam com que isso aconteça, então nós temos uma questão de malha urbana que facilita você ter esses troncos alimentadores na cidade. Por exemplo, eu sou um grande, todo mundo, o Miguel gosta muito de ficar falando, ele gosta de me pôr do lado dele, porque ele fala, o Adriano é usuário do transporte, ele pode falar bem do transporte, mas para mim é bom porque eu moro do lado de uma grande via aqui, do lado de uma grande via que passa muitas linhas e me dá muita opção, então para mim fica fácil de falar que eu sou usuário.
E Goiânia também tem outros dois pontos interessantes. A cidade de Goiânia, ela é pequena. Ela é uma cidade pequena que tem um plano diretor que permite um adensamento de construção de muitos prédios. Então, assim, você tem a principal cidade metropolitana, a principal cidade da região metropolitana, ela é geograficamente pequena, né? Eu lembro, quando eu era estudante de economia, que saiu um estudo falando que Goiânia era a cidade que não tinha pobre, uma das maiores rendas per capita, que tinha a maior quantidade de carro por habitante e tal. E eu não esqueço nunca um professor falando, claro, quando começa a ter bairro mais popular, já acabou Goiânia, é a região metropolitana, são outros municípios, né? Então, essa ideia dos terminais, né, como o Miguel Ângelo falou, são 21 terminais, numa região onde você tem uma centralidade bem concentrada, facilita esse abastecimento, né, de alimentação de linhas. Os terminais, eles ganham uma funcionalidade muito interessante, e isso permite com que pouca gente operando faça com que a coisa aconteça, né? E como eu disse, de novo eu retomo, né, o Miguel falou da questão do público, né, da importância, mas também o privado, quando ele vai conversar com o público com o objetivo de melhorar, né, de realmente de trazer melhorias, ou melhorar o sistema, porque nós sabemos muitas vezes que, por causa do capitalismo de compadrio que a gente vive no Brasil, é muito mais fácil você procurar o público para resolver o problema via subsídio, via ajuda, via financiamento e tal. Então, assim, esse passo do privado buscar o setor público e o setor público também responder com ideias, permitindo que as coisas sejam feitas, facilita com que você tenha um sistema que funcione muito bem, né? Então, assim, para mim funciona muito bem porque eu estou dentro de Goiânia. Agora nós também temos um problema, porque essa questão dessa cidade que não sofre, por exemplo, você falou de Porto Alegre, São Paulo, são cidades que, principalmente Porto Alegre, né, o espraiamento é muito grande, a cidade vai esparramando, não acaba nunca, e aí fica difícil você fazer um abastecimento de uma linha. E isso também vai ser realidade nas outras cidades da região metropolitana de Goiânia, que acabam não comprando a mesma ideia da cidade, de ter, né, um pensamento urbanístico para que a mobilidade urbana seja o resultado dessa configuração urbana feita até então. Então, acho que isso contribuiu bastante para que você tenha a coisa funcionando bem melhor do que em outras cidades brasileiras. Entendi. Quando eu vejo assim, a imagem de satélite de Goiânia, né, realmente, né, tem regiões centrais ali da cidade que tem um adensamento significativo, mas a mancha urbana dela, metropolitana, é relativamente formada por, enfim, pequenas residências unifamiliares, né, e aí até é uma dúvida, assim, né, como alguém que não é da cidade, se, Goiânia de fato está se adensando ou se espraiando, né? Porque eu acho que são dois movimentos que acontecem talvez aí em paralelo ao desenvolvimento urbano da cidade, e eu acho que vale a pena ouvir, enfim, brevemente de vocês em relação a como essa questão da forma urbana influencia na rede de transporte, só para a gente aprofundar um pouco mais nisso, antes da gente passar para o próximo ponto aí, que eu acho que a gente pode falar um pouco do City Bus. Eu acho que essa combinação, viu, Anthony, tá tendo as duas coisas. Goiânia, como é uma região pequena, ela tá densando. Então, assim, eu moro no 26º andar, aqui numa região bem bacana de Goiânia. Então, eu tô na margem, assim, eu lembro que quando construí meu prédio era o último daquele volume gigante de prédios. Eu já tô vendo prédios novos surgindo além do meu prédio. Prédios altos. A gente tá vendo aí prédios de 30 andares. Facilmente tá subindo todo dia prédio de mais de 20 andares em Goiânia. E a gente vai vendo que isso tá esparramando. Então, Goiânia está adensando, ela vai adensar. Mas não é só de Goiânia que vive a região metropolitana de Goiânia. Como o Miguel falou, são 18 municípios, e esses municípios, por exemplo, nós temos um município muito grande, realmente, espacialmente falando, muito grande e muito populoso, que é a Aparecida de Goiânia. Que lá em Aparecida de Goiânia é bem fragmentada a população, né? Tem horas que você acha que está em cidades diferentes dentro do mesmo município, a Aparecida de Goiânia, né? Que um lado cresceu, aí de repente tem fazenda, aí depois começa outra quantidade de comércio, aí depois você anda um tantão, aí vem unidades residenciais. Então, a região metropolitana, ela realmente está sofrendo espraiamento, mas a cidade de Goiânia, ela realmente está com um adensamento realmente crescente. E um ponto, né, corroborando com o Adriano, Goiânia foi uma cidade planejada, né, querendo ou não se manteve, né, que ele é rádio concêntrico. Então, os grandes viários, tudo, converge para o centro de Goiânia. Então, enquanto nós
tivemos muita cidade onde o centro morreu, né? O centro de Goiânia, ele pode ter perdido um pouco da sua importância, mas ele está longe de ser considerado morto. Então você tem muitas atividades, né? O setor universitário está na região central de Goiânia, vários escritórios, tudo na região central. Então você tem uma vida central, então as pessoas vêm também para o centro de Goiânia. Está surgindo agora, né, alguns subcentros dentro de Goiânia, mas o principal é o que a gente chama de centro expandido de Goiânia. Então isso facilita também esse desenho com um tronco alimentado. E você tem uma lógica já urbana, tudo voltada centro-periferia. Já o problema futuro da região metropolitana é o entorno, que ele cresce desordenado. Goiânia e o entorno devem, nos próximos anos, terem a mesma população. Hoje tem 2,5 milhões a população da região metropolitana, 1,5 de Goiânia. Mas você já tem 1 milhão de habitantes, então você tem quase uma Goiânia morando fora. E normalmente essa diferença entre a cidade-sede e as dormitórios é muito grande. Em Goiânia não, por causa desse equilíbrio que vai dando os municípios que vão se espraiando, políticas habitacionais, Minha Casa Minha Vida, o transporte com tarifa única, então isso também ajudou. Então toda essa questão vai ter que ser repensado o mais breve. Entendi, muito obrigado. Vamos passar para o assunto aí do CityBus 2.0, e eu acho que eu posso fazer uma breve introdução aí, já que eu tive alguma Pai da criança, gente, pai da criança. Influência aí bora falar sobre o CityBus. Bora, né? Só para explicar, né? Eu sempre fui muito curioso com esses sistemas de peroeiros, né? Sistemas de transporte alternativo com veículos aí de capacidade média, fazendo viagens mais ponto a ponto, né? Porque como usuário, né, o sistema tronco alimentar, ele tem ganhos de eficiência, mas um prejuízo para o usuário no momento que ele tem que fazer uma transferência de veículo, né? Aí tem aí problemas de atraso, comodidade, segurança e tudo mais. E aí quando a Uber estava, enfim, começando a se expandir globalmente, aí final de 2013, eu vi essa ideia de um sistema coletivo, né, de vans por aplicativo, né, onde os veículos teriam rotas dinâmicas, né, ou seja, à medida que as pessoas vão chamando o veículo, ele vai fazendo pequenos desvios na sua rota para atender essas pessoas, gerando aí uma eficiência de capacidade, né, colocando gente para dentro de uma van, né, colocando inteligência para dentro de um transporte alternativo. E esse sistema estava sendo pilotado em Helsinki, na Finlândia. Era chamado de Kutsu Plus, né? E eu olhei aquilo e pensei, bom, olha, no Brasil, algo que talvez faça sentido, já que a gente teve a experiência de transporte alternativo, né? A gente teve isso, assim, como parte da nossa história, pro bem e pro mal, e a gente tem um déficit né, de oferta de transporte de qualidade muito grande. Então essa era a tese. E aí a gente começou eu e mais 2 sócios aqui em Porto Alegre, a gente começou a desenvolver uma tecnologia para isso, a gente chamou a startup de Bora, e eu acho que foi a partir de um evento da WRI no Rio de Janeiro, lá por 2015 ou algo assim, que a gente apresentou essa ideia e tivemos o contato não sei se na época era a RMTC, de Goiânia para conversar, né? E foi a partir disso que a ideia era assim, bom, a Bora entra como um provedor de tecnologia para o relançamento de um sistema chamado CityBus, que era aí um ônibus pequenos, mas já um pouco antigos, defasados, com rotas defasadas de Goiânia, para ser relançado, né, com esta lógica de transporte coletivo inteligente, vamos lá, né? E realmente, né, por algumas, eu diria até, assim, problemas operacionais nossos, da própria startup, né, a gente acabou parando esse piloto em 2016, que foi quando eu, enfim, me desliguei um pouco dessa ideia, e aí eu acho que o próprio Adriano ou Miguel podem dar uma sequência aí, né, em relação ao, bom, o que aconteceu depois, né, e o que existe hoje em Goiânia, porque infelizmente eu não voltei para Goiânia para efetivamente usar o serviço já rebatizado de CityBus 2.0. Na sequência, né, do fim dessa parceria com o Bora, a primeira reação interna foi tentar desenvolver essa plataforma, porque buscava fora e os custos eram muito altos ainda, né, e muitos parceiros também não tinham interesse em vir para o Brasil, então, ainda mais uma cidade igual Goiânia, né? A região metropolitana com 2,5 milhões de habitantes, mas conseguimos fazer
tentamos desenvolver, né, até o pessoal de uma das operadoras, a HP Transport, né, tentou desenvolver internamente, fizeram todo um estudo, mas também o custo de desenvolvimento era alto, né? Conversamos com outras pessoas, mas não rompia. Até que no ano de 2018, uma empresa israelense chamada Via recebeu uma startup, né, recebeu um grande aporte de capital e nesse movimento ela buscou a expansão e nós fomos, né, estávamos procurando alguém, havia buscando expandir para outros mercados, sair do hemisfério norte e fez esse casamento. Quando estávamos conversando com o Bora, né, eu fazia parte do consórcio das empresas da época, a ideia era colocar todo o sistema, né, operando também de forma inteligente sob demanda. Só que muitos operadores acabaram não acreditando, e travou também por causa disso. Então, em 2017, 2018, a HP, que é do empresário Edmundo Pinheiro, que é o grande empreendedor aqui, aí eu acho que ele é um dos operadores mais empreendedores do Brasil. Ele bancou da empresa dele, aí foi 100% capital próprio, o desenvolvimento primeiro interno e depois com a Via. E quando ele fez o lançamento, né, em 2019, ele assumiu, né, todo o risco, falou até poder público, ó, se der prejuízo, pode ficar tranquilo que isso não cai na tarifa, e como está nos contratos de concessões, se ele der lucro, vai ser usado para mitigar a tarifa. E colocou o sistema, foi crescendo, começou com 15 carros, quando parou por causa da pandemia, no final de 2020, ele já estava com 65 veículos, a área de atuação era esse centro expandido de Goiânia. Pelo que você falou, o tronco alimentar não atende às ligações, principalmente da parte central. E se alguém tentar entrar no veículo, aqui o preço é 1, então quando dá 5 km também o preço 40, isso inibe. Ele já vem lotado, então isso também inibe. Então era para atender essa população e estava acima das expectativas. Porém, né, sabemos que a pandemia diminuiu a demanda, chegou até a parar de rodar por causa disso. O parceiro era estrangeiro, né? Era em dólar. Ele também sofreu com a pandemia, então todo e qualquer incentivo que ele tinha para a América do Sul foi perdendo, né? Goiânia e Fortaleza estavam usando o mesmo serviço, que é o da Via, mas que no prazo, infelizmente, tinha uma pandemia no meio do caminho e agora ele está suspenso. Aí depois da fala do Adriano eu falo do cenas do próximo capítulo, que é o novo City Bus. Não, é porque assim, eu fui um usuário, porque o que acontece? Ele foi inaugurado na época que a Uber estava vindo com o Uber Pool no Brasil, né? Que acabou que também não deu certo. Mas o City Bus era realmente muito bacana, pelo sentido de, como você já tinha um sistema por aplicar, porque assim, qual que é o grande problema dos perueiros, né? É que eles competiam, como não tinha aplicativo na época, né, as vans, onde é que o cara parava para pegar passageiro? Ele pegava passageiro no ponto de ônibus, então ele realmente fazia um canibalismo com os concessionários e os caras estavam certos de grilar, o cara tá tomando passageiro meu. Já a lógica do City Bus era o quê? Pegar outro tipo de passageiro, de repente desincentivar. Por exemplo, eu sou um caso vivo disso. O cara que andava de carro falou assim, olha, surgiu uma tecnologia nova, vamos experimentar. Uma forma de trazer gente nova para o serviço, para o sistema público de transporte, para ser um carro a menos rodando na rua. Então essa é a grande vantagem, porque o Uber, ele tira o meu carro da rua, mas ele mantém o carro da Uber rodando. Então ele resolve esse problema de trânsito, mas ele não resolve o problema de estacionamento, porque o carro lá do Uber fica rodando também. Enquanto o City Bus você coloca até, Miguel me corrige, eram 12, 17 pessoas, qual era o tamanho do ônibusinho do City Bus? Era 17 ou 12 pessoas? 16, errei por pouco. 16 pessoas, eram 16 carros a menos rodando, porque era um serviço diferenciado, você tinha lá uma van com ar-condicionado, com Wi-Fi, com aplicativo assim, cara, Goiânia, o pessoal aqui de Goiânia reclama porque não roda em outras cidades, né? Aqui eu quero andar de ônibus, independente se é o City Bus 2.0, tá? Até linha normal de ônibus, eu escolho o ônibus que eu quero, eu marco o ponto que eu vou estar e eu peço, por exemplo, eu sei que eu vou gastar 10 minutos a pé de onde eu tô até no ponto, eu peço para o aplicativo me lembrar que tá faltando 10 minutos, que o ônibus daqui 10 minutos o ônibus vai passar, e cara, e passa, então é muito massa isso. Então assim, eu já usava o sistema antes do City Bus e com o City Bus melhorou muito, porque aí que eu abandonei de usar o carro mesmo,
Aí eu comecei a usar mais o Citybus quando eu comecei a ir para Brasília, porque de onde eu moro até a rodoviária não tinha uma linha só que atendia, eu precisava usar um terminal para parar no terminal seguinte. Então aí ele com certeza alivia bastante o sistema que tem. Então dava para usar bem tranquilo. Eu faço na época eu fui um grande crítico do início da pandemia, porque no meu ponto de vista a pandemia era a oportunidade desse sistema aumentar, porque a gente poderia, né, o público poderia ter sido mais inteligente em conversar mais com os operadores, ampliar, porque imagina, se a gente ampliasse a oferta desses ônibus menores, a gente ia diminuir a aglomeração em ponto de ônibus, a gente ia diminuir a aglomeração nos terminais. Então, o sistema que estava diminuindo a aglomeração, ele foi cortado por causa da pandemia e falou que o pessoal não podia aglomerar. Então, assim, foi uma coisa surreal, assim, foi assim, o que Goiânia ganhou de vantagem tecnológica, a pandemia que poderia ser a oportunidade, porque o sistema estava aí, era só ampliar. Ele estava já em franca expansão, porque ele era centro Goiânia, mas ele tinha acabado de ser expandido para Aparecida de Goiânia, né, Miguel? Estava expandido para Aparecida, então estava pronto de você falar assim, olha, a pandemia chegou, como é que a gente acaba com o problema de aglomeração no sistema de transporte? Com ônibus com 17 pessoas, que não precisa ficar parando em terminal, que causa aglomeração. Então Goiânia perdeu essa grande oportunidade de ter feito uma verdadeira revolução no transporte, que já estava pronto, não precisava inventar nada, era só ampliar o que já tinha, né? Então, eu acho que do Citybus, a grande crítica que eu faço foi ele ter parado, porque ele poderia muito bem ter sido uma revolução durante a pandemia, que depois da pandemia passada, cara, ele ia perpetuar. Então, agora está surgindo aí a retomada do Citybus, mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Muito legal. Eu fico super feliz, assim, agora estou curioso para ouvir do Miguel aí, para ver quais são os próximos passos, né? Mas fico muito feliz de ter, né, tido esse breve sucesso nos últimos anos antes da pandemia, baseado nessa ideia que, para mim, segue fazendo muito sentido para outras cidades brasileiras, não só para Goiânia. Que eu queria, enfim, fazer mais uma provocação aí para o Adriano, né? É que quando a gente estava fazendo esse piloto em Goiânia, uma das grandes discussões que a gente tinha com o próprio consórcio era em relação ao modelo operacional, né? Então, o consórcio sempre quis puxar esse modelo para o sistema regulado, operado sob concessão, com, digamos assim, um monopólio operacional, né? E a gente defendia que não, né? Que, olha, é mais interessante você buscar operadores que talvez já tenham frotas ociosas, né? Talvez operadores aí que façam turismo, viagens executivas, tenham os carros aí disponíveis em certos horários do dia, né? E que, mais ou menos como funciona a Uber, talvez, né? Plugam aí na plataforma e, de repente, você aumenta a sua capacidade de fornecer transporte coletivo e também deixa aí a plataforma aberta, né, para outras pessoas entrarem e fazer um serviço melhor, né, talvez mais barato, a partir da concorrência, né. E aí, como você tem a própria questão da chamada por aplicativo, você pode fazer uma regulação inteligente, definir locais de parada, etc e tal, né, que mitigam aí essa questão da concorrência na própria via, né. Mas, enfim, no caso de Goiânia, a gente foi voto vencido, a gente pensou, bom, melhor fazer algo do que não fazer, né, e fomos adiante com o consórcio e, enfim, acho que não tem problema nenhum, né, nessa experiência, mas queria ouvir aí do Adriano, né, como alguém que talvez usou o serviço, né, é especialista aí nessa questão regulatória, para assim, bom, né, que modelos a gente poderia talvez olhar em outras cidades brasileiras para permitir que esse tipo de sistema surja, né, e inove em outras cidades. De novo, assim, tem algumas coisas que Goiânia vai dando sorte, né, vamos dizendo assim, né. O Citybus 2.0, o Miguel retoma aí pra gente depois, é 2.0 porque você tinha um Citybus, que era justamente esses ônibus pequenos, essas pequenas, não eram vans, que faziam um serviço, vamos dizer assim, inteligente, né? Mas não era um serviço inteligente. Eu mesmo, na época, falava que eram ônibus que levavam você do nada a lugar nenhum. Te levava pro centro, aí te largava num ponto de ônibus, aí ia até o shopping. Então, tipo assim, eram umas linhas muito, muito esquisitas. Mas, se não me engano, ele foi implantado dentro de uma lógica de serviço complementar. Não foi isso, Miguel? Então, como ele era um serviço complementar, isso facilitou que quando veio a tecnologia do aplicativo, que começou com o Bora e depois virou o Citybus 8.0, você se enquadrou nesse serviço suplementar. Porque se você tivesse... Então, era uma regulamentação mais light. E isso permitiu com que o modelo tivesse dado certo, porque se a gente não tivesse se o Citybus não tivesse acontecido em Goiânia, a gente não tivesse essa possibilidade de um serviço suplementar, eu não sei como é que é o termo correto que está lá no contrato, o Miguel vai ajudar a gente nisso,
Mas se não fosse isso, eu tenho dúvidas de que teria dado certo. Eu acredito que não teria dado certo, porque se você enquadra no que a gente tem hoje, de contrato de concessão e regulação, né, primeiro já a rota dinâmica já é assassinada, né, dentro do que a gente tem hoje de legislação de transporte para as cidades. Então, eu acredito que Goiânia deu esse golpe de sorte do momento, assim, de uma coisa que foi feita e permitiu esse espaço legal dentro do contrato e que o Citibus acabou entrando dentro desse espaço legal que teve. Porque se não fosse isso, eu acho que realmente não teria dado certo. Eu queria até ver a opinião do Miguel, que eu acho que a gente nunca conversou sobre isso especificamente, né? Então, assim, continuando a questão do pensamento do Adriano, e já vou falar do nosso futuro, qual que é a questão aqui em Goiânia? Goiânia não tem subvenção pública, né? O que ela está tendo hoje durante o período de pandemia é um auxílio emergencial, né, que complementa a receita, né, até 85% da demanda pós-pandemia. Hoje está em 70%, pós-pré-pandemia, hoje está em 70%, então faz esse complemento dos 15%. Quando a demanda atingiu os 85%, acaba a ajuda emergencial. Nesse sentido, no final do ano passado, o governo estadual, né, numa ação junto com a Prefeitura de Goiânia, fez a reestruturação da RPTC, criando a figura da subvenção pública e a divisão dela entre os entes federativo. Mas, além dessa, ele criou a possibilidade, né, de Goiânia trabalhar com a lógica de mobilidade como serviço. E aí entra na sua pergunta, Anthony. Aí vai surgir a figura do Citibus 3.0, né, já está sendo todo redesenhado, né, e o sucesso foi porque o 2.0 não foi o consórcio, mas foi um operador só. Você lembra dos entraves, e aí essa vai ser expandida para toda a rede e vai ser integrado ao transporte público via ou bilhete único ou uma plataforma. E essa plataforma, né, que vai ser o Super App, eles dizem, né, Super App da mobilidade, ou plataforma massa, vai poder, além dos serviços de transporte público, ser inserida nela outros, né, tipo um marketplace do transporte. Você vai poder pôr estacionamento, táxi, o ride-hailing que está acontecendo, né, Uber e outras formas, né, o transporte escolar pode entrar de alguma forma. Então, o Goiânia está caminhando para essa ideia da mobilidade como serviço, de uma integração entre os modos, porque o transporte público, ele é espinha dorsal, correto, só que ele não é capitalizado o suficiente para atender todas as necessidades, principalmente quando a gente fala de porta a porta. E aí, bicicleta, estacionamento, patinete, ride-hailing, o próprio Citibus, táxi, podem fazer essa complementação. E ela já ela já faz parte dos nossos contratos, né, é visto de quem fez parte, dos contratos de concessões, que é um serviço que tem que visa complementar, né, o transporte público. Então, ele vem atuar aonde o transporte é ineficiente. Serviço de fretamento, né? Eu cheguei a trabalhar antes de sair do sistema numa empresa de fretamento, né? E isso é importante, porque a questão do fretamento, o empregador ele paga, contrata o fretamento e ainda paga o transporte público para as pessoas irem até os pontos de embarque e desembarque do fretamento. Então, isso, assim, qualquer lógica, né, que visa produtividade, operacionalidade, não faz sentido. Então, o desejo, né, agora é o meu desejo, como uma cara que vivenciou, né, já quase 20 anos dessa história, é que no futuro isso possa ser complementar. A pessoa não tem problema de usar um aplicativo da Busap que faz o fretamento e usar o transporte público para terminar, então fazer tudo como um transporte único. É a ideia do RMTC virar, né? Não só ônibus, não só... E aí tirar o nome TC, né, Rede Metropolitana de Goiânia, né, com toda a mobilidade, com um serviço que você pode ou não pode reformular aqui, porque alguém falou e eu perdi meu raciocínio. Então, ao invés de você vender viagens, você vender o seu serviço de transporte, ser um Spotify, um Netflix do transporte, não que a pessoa compre, eu quero hoje transporte público, táxi, não, ela vai
poder acessar todos por meio de uma assinatura ou um outro modelo de negócio, mas integrado entre os modos de deslocamento público e modos privados. Eu acho que o grande problema em Goiânia, no final das contas, é que a gente, em vez de ter uma região metropolitana de transporte, de mobilidade, a gente poderia ter uma autoridade metropolitana. É uma discussão que eu fiz um tempo atrás com o Miguel, a gente até fez umas boas proposições lá na Câmara dos Deputados, porque também qual que é o problema de Goiânia? É a questão do uso do solo, no final das contas. É uma coisa que vocês aqui do Caos Planejado estão cansados de falar. Não adianta a gente ter muito movimento pendular também, não adianta o sistema ser inteligente se a gente está pondo as pessoas para morar lá longe e trabalhar no centro. Então, eu acho que poderia conversar mais. Recentemente nós tivemos aqui o nosso plano diretor aprovado aqui em Goiânia, foi muito criticado, foi feito na tora, assim, de qualquer jeito, não pensou na mobilidade, não pensou nessas possibilidades. Então, o grande problema que Goiânia enfrenta e torcer, de repente, quem sabe Goiânia pode, de novo, assumir esse protagonismo de poder ser, a gente está trabalhando bastante aqui em Goiânia, né, tem um Mova-se, um fórum de mobilidade que o Miguel está tocando isso aí com um brilhantismo muito grande aqui, de realmente mostrar isso. Olha, nós temos que fazer com que o urbanismo e mobilidade andem junto, porque um é fruto do outro. Não adianta a gente pensar, trazer o sistema mais sensacional aí de mobilidade, de mass, tudo de moderno, se a gente tem um uso do solo que está jogando as pessoas para lá longe. Aí não adianta, aí o terminal fica lotado, aí dá determinados horários, os terminais de ônibus estão lotados, são tão insuportáveis, aí vai colocar mais ônibus, então assim, falta a gente pensar realmente numa lógica de cidades, a mobilidade como resultado de como o espaço foi pensado. Então eu acho que esse é o grande desafio de Goiânia. A gente fica falando aqui, as pessoas acham que Goiânia é maravilhosa. De novo, maravilhoso para quem mora em Goiânia, né? Na cidade de Goiânia, região metropolitana, eu vejo aí. Eu já morei em Aparecida de Goiânia também, não posso reclamar, mas também porque eu morava perto de um dos terminais, então eu não tinha uma das pernas para fazer. Então, nós temos esse grande desafio, porque se a gente continuar com a região metropolitana crescendo de uma forma não pensada em fazer com que as pessoas fiquem mais próximas, a gente a gente vai perpetuar um problema que a gente tem hoje, terminais muito lotados, gente, é muito lotado mesmo, tem linhas de ônibus aqui que você dá medo, assim, de ver o tanto que fica lotado o terminal em determinados momentos. A minha provocação em relação digamos assim, a abertura para transportes alternativos, né, e para talvez retirar isso de um transporte concessionário, mesmo que seja complementar, né, dar uma abertura maior para introduzir esses sistemas de transporte, é para justamente tentar atender essas demandas que por natureza não são de transporte massa, né, enfim, periferias urbanas menos densas, transportes entre bairros, né, tudo que é fora de um corredor de transporte massa, né, que a própria modelagem para uma concessão é mais complicada, né? Os padrões de deslocamento são diferentes, né? As vias são mais estreitas, então não se passa um veículo grande, né? E aí, bom, como é que você vai modelar essas rotas? Não vai, né? Por isso, é um dos motivos pelo qual no Brasil a gente usa tanto carro, né? Então, bom, qual o sistema... E vai aumentando a linha, e às vezes fala assim, aí de novo, o operador vira vítima da proteção que ele quer do Estado. O Estado fala assim, tudo bem, eu te protejo, dou concessão, não permito o alternativo, mas você vai ter que rodar mais 10 quilômetros. Exato. Aí a tarifa, como é que fica? Aí por isso que tem tanto subsídio no transporte no Brasil, porque o operador fala assim, eu quero mais, aí o Estado fala assim, não, então você tem que ir lá na ponta. Então se vai até um determinado ponto, a gente libera, mas isso aí com tecnologia resolve. Eu acho que esse é o grande desafio, por isso que eu acho que Goiânia está bem avançado, porque você teve esse start tecnológico que agora é só ir implementando mais. Eu acho que nós vamos ter rapidamente em Goiânia, um futuro breve, mas que aí vai resolver até esse problema dos terminais, né? Se você vai tendo mais gente oferecendo o serviço. Até onde o concessionário tem interesse, mas um alternativo teria interesse em rodar ali, ele entra no sistema e roda. Então, é bem por aí mesmo, viu, Antônio? Eu acho que a discussão interessante, né, é que como esses serviços intermediários preenchem uma lacuna entre um serviço público e privado, né, a parte regulatória e também da onde, né, o operador está vindo também acaba sendo, às vezes, numa zona cinzenta, né? Por exemplo, o próprio Uber Pool, né, que está buscando gente e lotando um veículo, poderia ser um veículo maior, né? E aí pronto, você tem né, um serviço quase que idêntico, né, com o Citybus 2.0 sendo oferecido por uma empresa privada, né? Bom, e aí? Isso vai ser proibido porque não é concessionado? Né? Não quer dizer, não está dentro
da regulação. Então, assim, eu acho que essa discussão que eu participei muito na época, né, ali em 2015, 2016, que eu acho que ainda barra, né, que modelos inovadores em outras cidades sejam propostos, né, porque hoje, como está, basicamente tudo é proibido e a gente depende de uma boa vontade, né, do concessionário, né, que talvez tenha tido em Goiânia, mas não tem em outras cidades, né? Bom, e aí, quando que isso vai acontecer? Então, essa era a minha preocupação e a minha provocação em relação a quem teria, digamos assim, a possibilidade de ofertar esse serviço. Eu e o Miguel, nós trabalhamos muito num projeto de lei que está há muito tempo parado, que era o Plano de Mobilidade Metropolitana, projeto de lei que estava parado na Câmara, agora ele conseguiu ir para o Senado, e nós trabalhamos bastante ativamente lá, até o relator era o deputado Vinícius Poit, então um cara muito relacionado à tecnologia, à startup e tal, e nos deu muita abertura para que o texto que foi para o Senado colocasse, porque assim, é uma coisa interessante de regulação, né? Até às vezes eu sou muito criticado pelos meus amigos mais libertários, mas o que eu tento explicar para eles é o seguinte: para a gente evitar uma regulação ruim, a gente tem que regular para evitar que uma regulação ruim venha. Então, Adriano, você é contra a regulamentação, mas você defende algumas regulamentações. Por exemplo, a gente conseguiu colocar no texto uma regulamentação desses serviços alternativos, né? Por que colocar isso, né? Pô, mas você vai regular, mas é melhor abrir uma regulação que permita a exceção do que a exceção não está na lei e ser judicializada, que é o grande problema de transporte. Quando a gente pensa no transporte mais amplo, interurbano, intermunicipal, interestadual, a gente vê um volume de judicialização muito grande, né? Então, se você coloca a exceção ser regulamentada, não que você está regulamentando e aumentando, você está engessando mais ainda, não, mas você está permitindo que a exceção possa existir. Então, torcer para esse texto sair lá do Senado, até tem que depois dar uma geral e ver como é que ele está, o projeto de lei 488 de 2012, é da época do Plano de Mobilidade Urbana, porque ele foi feito junto para um ser de mobilidade urbana, outro ser de mobilidade metropolitana. Então, isso daí ajudaria a isso aí ficar mais claro, porque eu vejo que muita gente, às vezes muitas grandes cidades, muitas capitais, não tem essa iniciativa porque às vezes tem um problema de medo de judicialização, que nem você falou muito bem, às vezes o cara tem esse interesse, mas ele fica com medo de pôr um capital, investir ali e tal, e de repente... Eu posso até relatar aí na questão de ovo e a galinha regulatória, porque acho que quase que por natureza é muito raro isso acontecer no setor público, porque não é da natureza do setor público estar inovando, estar de olho nas inovações e regular antes, né? Isso são casos muito excepcionais onde isso acontece. E quando a gente estava com a Bora, né, começando e apresentando isso para vereadores, para pessoas da Secretaria de Transporte e tudo mais, a gente sabia que não estava regulado, era uma zona cinzenta, né? A gente achava que, talvez se enquadrasse como fretamento seria permitido, mas não sei, né? Provavelmente alguém ali da parte regulatória de transporte coletivo pudesse entrar com algum processo, né? É uma incerteza muito grande. E quando a gente apresentava o projeto, né, os vereadores, os técnicos diziam, que legal a sua iniciativa, vocês já estão operando? Aí eu olhava pro cara e dizia, mas peraí, pode? Que pergunta é essa? Assim, que pergunta é essa? Né? Porque não tá claro. Eu tô aqui para perguntar se pode. Então, é muito curioso, né? E isso é a realidade, Anthony, para todos os setores. Tem gente que vai no governo porque ele fica com medo, pergunta pro governo justamente porque ele tem medo de fazer e amanhã tá todo mundo preso, né? Então, assim, é surreal um pouco como a gente vê a regulação no Brasil, né? É um problema muito grande. O ideal era que a gente não precisasse de tanta regulação, que principalmente quando a gente vai envolvendo muita tecnologia, a regulação ela corre o risco até de dar um break nessa tecnologia, nessas inovações, né? Mas a gente tem que dançar conforme a música. Então vamos fazendo regulações inovadoras para tentar até a gente mudar a cabeça aí do pessoal que mexe com lei no Brasil. Adriano e Miguel, a gente está chegando ao fim do tempo. Eu vou passar para as perguntas dos apoiadores que estão aqui na sala. Então, o Breno enviou 2 perguntas. Primeiro, o que pensam de modelos onde o concessionário não tem a propriedade do veículo, podendo fazer parcerias ou, eventualmente, uma concessão em paralelo para veículos e outra para operação, que é uma coisa que a gente já cobriu aqui no Caos Planejado. E a outra é como que ônibus elétricos se comparam com ônibus a diesel do ponto de vista de custo de aquisição e custo de passageiro
passageiro por quilômetro. Eletrificação do transporte público é algo esperado na realidade brasileira? Goiânia, o governo do estado está com uma iniciativa de trocar 100% da frota da empresa Petrobus, que é uma empresa estatal, e que é a operadora do BRT Anhanguera, por veículos elétricos. E a forma que ele desenhou foi de um leasing, um aluguel de veículo por parte do privado. O privado forneceria o veículo, a manutenção e a energia. Então esse seria o modelo. Estudos preliminares apontaram que, num prazo de 16 anos, o custo do investimento do ônibus elétrico se paga com economia de diesel e manutenção. Sabendo que a manutenção do elétrico é mais simples porque não tem motor, não tem câmbio, não tem um monte de... E agora, com a guerra e o petróleo a 130, isso vai cair para 3 anos. Espero, Porque qual que é o problema também, Aí entra o nosso problema, o custo Brasil, O governo federal, a partir do ano que vem, vai taxar o sol. Então, pessoas que têm essas fazendas, de energia elétrica com painéis fotovoltaicos vão pagar uma taxa para gerar essa energia. Completamente sem noção, mas fazer o quê, Regulação serve para isso também. Então, mas nos custos atuais, eu não sei se eu chego a responder o Breno, há uma diferença de 16 anos. Lembrando que o custo de um ônibus articulado elétrico, ele está na faixa de $750 mil, que é um outro problema também com a guerra, O preço do dólar sobe. Quanto fazer a licitação fragmentada, eu acho, assim, eu acredito que ela é muito arriscada, principalmente na questão da gestão pública. O gestor público já é ineficiente, já atrapalha quando ele só tem que cuidar de um contrato. Toda a questão das assimetrias e tudo mais. Imagina ele ter um contrato de operação, um contrato com uma outra empresa que vai fazer a frota, a gestão da frota, de uma terceira que vai fazer a bilhetagem, de uma quarta que... Então, elas não vão buscar, pela lógica nossa, do capitalismo de compadre e tudo mais, otimização. Então, pelo contrário, eles vão querer sempre estar jogando toda a ineficiência no poder público. Então, a frota, se eu tenho um contrato de renovação a cada 5 anos, eu vou forçar que essa renovação seja feita de 5 anos e não retardar uma melhor manutenção que ela possa ser esticada para maior tempo. A bilhetagem é a mesma coisa. Eu não vou buscar diminuir meu custo de bilhetagem porque isso diminui minha margem. Então, eu acho que essa divisão para o nosso modelo, eu até entendo que ele funciona muito bem fora do país, mas ainda no nosso modelo, nosso grau de maturidade, principalmente dessa relação público-privada, eu acho complicado. Se fosse, dentro, como que eu imaginaria essa essa divisão poderia ser dentro de um modelo no qual o operador poderia se consorciar com essas empresas e juntas oferecer um único preço, aí sim, é o único processo. Eu falo assim, é a licitação. Quem está nessa licitação? Tá a HP Transporte, que é a operadora, tá a Marco Polo, que é a encarroçadora, tá a Mercedes, que é a fornecedora do chassi, e tá a Prodata, que fornece bilhetagem. Aí tudo bem. Você fragmentou, mas o contrato é um. Então todos vão ter que juntos buscar essa sinergia. Se for separado, igual estou vendo surgir tanto lá em São José dos Campos quanto no Rio de Janeiro, tem um risco de você jogar o problema que hoje é no contrato só. Você jogar ineficiência para todos, porque eles vão subir suas margens e tudo mais. Então, assim, eu acredito, eu acho interessante essa questão de separar os objetos, mas um contrato público-privado ser um só. Não, é que eu ia falar exatamente isso. Eu acho que, dessa primeira pergunta, dessa primeira que virou a última, do Miguel, se você faz uma facilidade para o privado entrar com um consórcio, ajuda, porque essa ineficiência do Estado a gente reduz, porque é só um contrato, mas isso ajuda, por exemplo, a
a abrir esse mercado, porque, por exemplo, uma das grandes barreiras de mercado que nós temos nessas licitações é as exigências, porque tem que dar segurança, o cara tem que ter uma garagem, o cara tem que ter isso, tem que ter uma frota, tem que ter... E isso acaba sempre fazendo com que os mesmos ganhadores ganhem a licitação. Então, você acaba realmente, a regulação acaba construindo um monopólio nas exigências que tratam a questão da segurança da oferta do serviço público. Então, se você tem essa possibilidade do operador operar em parcerias com parceiros e você distribui essas responsabilidades dentro de um contrato só, funcionaria. Realmente, se for mais de um contrato, realmente vira uma bagunça só. Então, é uma forma de quebrar um pouco essa possibilidade de sempre perpetuação desses monopólios quando eles vão renovando as licitações, você poder ter de repente novos entrantes. Não que o novo entrante vai ganhar a licitação, mas só de ter novos entrantes disputando a licitação faz com que quem está operando hoje pense em aí a concorrência saudável, né, que a gente tem, né, o serviço que depois que fechou o contrato não tem jeito mais de competir, mas a competição acontecendo na hora da licitação. Agora, na segunda pergunta a respeito do ônibus elétrico, eu sou um cara que atualmente eu estou com um posicionamento muito contra o ônibus elétrico. E não porque eu sou crítico ao ônibus elétrico na questão em relação ao diesel. É da gente achar que é só ônibus elétrico. A gente pensar que é só uma rota tecnológica a questão das baterias. Nós temos tecnologias hoje como biogás. A gente tem exemplos que a gente poderia estar... A gente vê algumas operações com ônibus por biogás, onde a própria prefeitura aproveita o lixão lá, a produção de lixo produz energia, né? Tem um estudo que mostra que o lixo produzido em São Paulo, na cidade de São Paulo, conseguiria abastecer todos os ônibus se a frota fosse toda biogás. Então, a produção de biogás em São Paulo conseguiria alimentar. Então, olha só como é que você reduziu um custo, que é um dos maiores custos do transporte, que é a questão de combustível. Mas aí não, a gente está optando em importar um modelo que está vindo de fora, imposto para a gente, o elétrico. Pô, e tudo bem, eu concordo com a conta que o Miguel fez, mas a conta que ninguém faz e o descarte dessas baterias? E o descarte desse ônibus elétrico? Como é que vai ser a troca dessas baterias? Como é que vai ser a questão ambiental? Porque todo mundo fala assim, o ônibus elétrico, o carro elétrico é saldo. Pô, mas vamos também ver a produção dessa bateria. Será que ela é ambientalmente correta? Será que as minas de onde a gente tira o cádmio, esses metais pesados, vai passar na provinha do ESG? Então, eu vejo assim, não é que eu sou um cara anti-soluções ambientais, mas eu acho assim, que se a gente vem com um discurso, tem que ter tudo elétrico. Poxa, mas e o debate da rota tecnológica? Nós poderíamos ter outras opções de eletrificação que não são só essas que estão nos dando. Que vai, no caso do Brasil, aumentar a competição pela energia elétrica e a energia elétrica vai ficar mais cara para todo mundo, se todo mundo for para elétrico. O pessoal, em vez de pensar em outras alternativas de mobilidade e transporte, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a comprar carro elétrico. Pronto, eu já sou um cara ambientalmente correto. Então a gente vai começar a ter congestionamento verde na cidade, né? A gente está perdendo o momento. Eu acho que a redução do consumo de combustíveis para a gente ter um transporte mais sustentável, se a gente não tivesse fazendo o caminho da eletrificação, a gente poderia estar pensando melhor o sistema de transporte coletivo para realmente como que a gente poderia fazer com que o transporte individual não seja mais tão interessante. Então, a eletrificação está dando muitas opções para a gente continuar com o modelo que a gente tem hoje, ineficiente, e com o risco de lá na frente, eu sou muito temerário com essa questão de, na ponta da caneta, hoje fica mais barato a eletrificação em relação ao diesel com a guerra. Mas depois, como é que a gente vai fazer com esse tanto de bateria? Bateria do ônibus, eu já acho a bateria do carro elétrico gigante. A do ônibus elétrico, cara, onde é que a gente vai colocar essas baterias elétricas? Onde é que a gente vai jogar fora isso? Como é que vai ficar a logística reversa disso? Eu estou muito preocupado com essa questão. Então, assim, eu acho que a gente tem que ampliar a discussão do elétrico usando outras rotas tecnológicas. Nós temos biogás, biodiesel, tem outras formas da gente produzir energia, o uso energético melhor para a gente pensar nessa solução. Esse é um ponto de vista bem particular e pessoal meu. Excelente. Miguel, Adriano, adorei conversar com vocês. Já passou do nosso tempo alocado aqui, queria agradecer vocês mais uma vez por participarem dessa conversa e deixo para vocês as considerações finais sobre o que a gente conversou aqui e se quiserem aí usar o espaço para fazer algum novo comentário. Nesse espaço cabe merchan. Fica à vontade. Quem quiser saber mais, eu recomendo esse livro aqui, Transportar é Preciso, uma proposta liberal do professor Adriano Paranaíba e do não menos importante Eliezer Bulhões.
folhões. Então, assim, tem ele em formato Kindle na Amazon e também, né, nas melhores livrarias. Qualquer outra informação também sobre Goiânia, né, pode procurar pelo e-mail miguel@gadal.mob ou procurar o site do movaceforum.com.br. Muito obrigado e eu agradeço essa oportunidade. Isso. Show de bola, Anthony. Pô, prazer grande. O Caos Planejado é realmente um dos grandes faróis aí que a gente tem de comunicação de qualidade sobre mobilidade, sobre urbanismo. Parabéns pelo seu trabalho, que realmente só traz coisa boa, leitura obrigatória semanal, as novidades do Caos Planejado. Então, poder estar aqui, poder estar divulgando aí o que a gente tem feito aqui em Goiânia, através do Mova-se, né, que é um fórum que a gente está querendo realmente abrir ele mais para discutir mais coisas além do Brasil. Então, muito obrigado. Obrigado, Miguel, pelo merchan do livro, Transportar é Preciso. No livro, gente, é uma coisa que tem que falar. A gente não fala muito de mobilidade, porque é o capítulo porque é um livro que fala de vários tipos de transporte. Aí no de mobilidade urbana, a gente chutou o pau da barraca, porque a gente falou assim, olha, não adianta a gente falar nem de cidade inteligente, porque não tem nem calçada na cidade. A cidade a gente não tem nem a calçada, que é onde você começa a andar. Então, a gente tem que pensar no básico primeiro, que é a realidade brasileira, né? Então, lá a gente não fala muito de soluções para o transporte, mas a gente faz essas provocações e fala muito de infraestrutura, na verdade, que é uma coisa que é muito pertinente nessa questão dos contratos. Então, e temos aí também, patrocinado pelo Mova-se, o podcast do Transportar é Preciso também, que a gente faz muita divulgação. E eu já tinha te convidado, Anthony, e agora eu faço um convite mais que especial. Vai ser um prazer ter você lá no nosso podcast do Mova-se, né, que é o Transportar é Preciso. A gente marca aí, porque vai ser ótimo ter essa parceria, um podcast nosso aqui e você lá no nosso podcast, cara. Obrigadão, valeu. Vai ser um prazer participar e obrigado mais uma vez. Nesse episódio, conversamos com Miguel Ângelo Priscinotti e com Adriano Paranaíba. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Este episódio é oferecido pela Place, plataforma que usa a expertise de arquitetura, Big Data e inteligência artificial para gerar estudos de viabilidade financeira e urbanística em tempo real. Um processo que antes demorava dias, dentro do Place pode ser personalizado e feito em um clique. Entre em ospa.com.br/place e gera o teu também.